Salmo 150, estaremos meditando hoje no livro de Salmos. Temos passado pelo nosso panorama do Antigo Testamento, vários livros, e agora estamos caminhando para o encerramento dessa primeira parte desse material, que segue em outra edição, mas nós temos Salmos, mais os livros de sabedoria, e estaremos encerrando este primeiro material, mas aqui nós temos o desafio de utilizar o Salmo 150, para pensar a respeito deste livro, que é tão importante para o povo de Deus. E, de maneira muito abrangente, nós podemos entender que cristãos e até mesmo não cristãos têm muito respeito e muita estima por esses livros. E se a gente pudesse entender um pouco do significado disso, do porquê as pessoas estimam tanto este livro, essa compilação de orações e cânticos, Martinho Lutero nos dá pelo menos duas pistas importantes, apenas para nós introduzirmos o assunto. E Martinho Lutero diz o seguinte, que cada salmo é como se fosse uma pequena Bíblia. Nós temos tanta riqueza, tanta coisa em cada salmo, em cada capítulo deste livro, que é como se nós estivéssemos diante de uma pequena Bíblia, aberta diante de nós, a cada leitura. E Martinho Lutero vai muito mais além, quando ele diz o seguinte: quando nós pensamos nos Salmos, quando nós olhamos para a devoção dos Salmos, nós vemos ali a anatomia da alma humana. Todas as partes da alma humana estão ali apresentadas, com beleza, com profundidade. Isso gera em nós um sentimento de tanta devoção, de tanto temor, de tanto encorajamento, de tanto desafio, porque muitas vezes nós olhamos para a sinceridade do salmista, para o zelo do salmista, para a alegria do salmista, e nós percebemos que as nossas orações, como diz também Lutero, são tão frias, não chegam ao nível dessa experiência espiritual que o salmista tinha, de tanta clareza diante do Senhor. Se doía, ele falava, se ele pecava, ele confessava e abria claramente, dizia tudo isso. Se ele sentia esperança, ele declarava publicamente, ele louvava, ele adorava. E esse livro estar no centro da nossa Bíblia é algo muito importante para nós, especialmente para os nossos irmãos aqui que estudam teologia. Nós vamos perceber que nós estamos de um livro tão central nas Escrituras, citado cerca de 122 vezes no Novo Testamento, que traz para nós uma linguagem poética. A beleza, a grandeza do nosso Deus não é apresentada nesse livro que é tão importante para os cristãos, de forma sistematizada, como se nós estivéssemos dissecando alguma doutrina, mas com beleza poética. Nós vamos chegar lá, se assim o Senhor permitir. Mas preste atenção comigo no Salmo 150, tão conhecido de todos nós. Assim diz a palavra do Senhor: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Quanta grandeza e quanta beleza para nós pensarmos no dia de hoje. Gostaria apenas de introduzir para os irmãos esse assunto, esse nosso estudo a respeito do livro de Salmos, considerando que os Salmos tratam e eles trazem para nós a importância da palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada cotidiana, para a nossa vida diária, a nossa vida de devoção, a nossa vida de louvor a Deus, especialmente quando nós consideramos que estamos diante de um inário. Este era o inário do Antigo Testamento. Nós temos aqui o objetivo de pensar e meditar, não somente nas atitudes do salmista, mas na profundidade do sentimento que ele tinha, ou dos salmistas, porque são vários autores, né? Mas do sentimento profundo de devoção, de amor, de expectativa diante do Senhor. E isso também nos leva a um terceiro passo, a uma terceira responsabilidade. Nós, como cristãos, devemos também ser como o povo de Deus na antiga aliança. Nós deveríamos
também fazer os nossos salmos. Nós deveríamos louvar a Deus de forma pública. Nós deveríamos escrever as nossas devoções, compartilhar muito mais isso. Porque aqui o que nós temos são pessoas da antiga aliança, pessoas que eram servos do Senhor, usando as suas dificuldades, o seu dia a dia, os problemas que surgem, as lutas, os conflitos, como momentos de louvor, de gratidão e também de oração ao Senhor. E nós temos aqui diante de nós um livro que foi escrito, na maioria dos salmos, por Davi. Cerca de 2/3 de todos os salmos tem uma autoria atribuída. E a maioria desses salmos foram escritos pelo rei Davi, especialmente a primeira parte. Nós vamos dividir em 5 partes os livros de Salmos, os capítulos de Salmos para poder estudar. Mas a maioria, a grande maioria daqueles salmos que estão com autoria reconhecida, e nós vamos identificar isso também, foram escritos pelo rei Davi. Mas existem outros autores conhecidos também, Salomão, Asaf e uma lista de outros autores desconhecidos. A data vai de 1400 a.C. até mais ou menos 425, que já é um período de retorno do exílio. Então alguns acreditam que Davi começou a escrever esses salmos e a reunir tudo isso. Depois Salomão e Ezequias continuaram compondo, escrevendo e ajuntando essas canções nesta compilação, até que no futuro, quando Israel está retornando do exílio, Esdras faz mais composições, ou reúne mais composições, e dá a aparência deste livro como nós temos hoje. As divisões dos livros e a organização dos salmos por alguns temas em comum, como nós veremos daqui a pouco. O local de escrita, na maioria das vezes, é em Jerusalém. Muitos dos salmos versam sobre a importância de Jerusalém como centro espiritual de Israel. E Jerusalém aqui aponta para nós, para a nossa realidade hoje na Nova Aliança, como o centro de adoração. Então, os nossos momentos de comunhão devem ser lembrados quando nós falamos de Jerusalém. E o versículo-chave, o verso-chave, seria talvez Salmo 150, verso 6, que nós acabamos de ler. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Depois desse panorama mais introdutório, agora nós vamos para o trabalho mais pesado, e eu vou contar com o auxílio dos irmãos. Nós entendemos, olhando para aquilo que foi deixado para nós nas Escrituras hebraicas, que este livro tem 5 partes. O livro de Salmos tem 5 partes que refletem os 5 livros do Pentateuco. E nós vamos tentar entender um pouco isso. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos para que nós dessemos um passeio, começando do Salmo 1. O primeiro livro, nós podemos identificar, ele se inicia no Salmo 1 e vai até o Salmo 41. Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Salmo 1, verso 1, será lido por um irmão em voz alta, e depois o Salmo 41, o último verso do Salmo 41 será lido por outro irmão, ok? Salmo 1, verso 1, lido por um irmão, depois o Salmo 41 lá na frente será lido por outro irmão em voz alta, o último verso, ok? Compreendido? Então vamos lá, Salmo 1, verso 1, o irmão que desejar, por favor, leia para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o Salmo 41, o último verso, que é o verso 13. Nesse primeiro livro, nessa primeira divisão, o livro 1, nós temos a maioria dos salmos sendo escritos por Davi. E nós vemos aqui um padrão que vai acontecer em todos os outros livros. Todos os livros se encerram com uma doxologia, com uma adoração ao Senhor. Nós temos aí diversos assuntos sendo tratados, falando sobre sabedoria, sobre a condução do povo de Deus, sobre arrependimento, sobre louvor, sobre confissão. Mas todos esses livros se encerram com adoração ao Senhor. O louvor ao Senhor é o centro do livro de Salmos. Mas nesse primeiro trecho, do capítulo 1 até o capítulo 41,
nós entendemos que o grande tema que está sendo apresentado é o tema de Gênesis, é a criação de Deus, é o primeiro estágio. E Davi talvez tenha composto esses salmos, e depois Esdras, sendo um escriba muito habilidoso, quando ele estava fazendo o ajuntamento final, ele organizou esses livros por tópicos, e eles se assemelham muito com o Pentateuco. Então, de 1 a 41, nós temos a criação e o livro de Gênesis. Caminhando, 42, 1. Algum irmão leia para nós. 42:1 inicia o segundo livro. Ele termina lá em 72, capítulo 72, no último verso. Outro irmão, por favor, leia para nós. 72, verso 20. Mais uma vez, Davi compõe a maioria destes salmos. A maioria é atribuída a ele, ou tem a autenticação logo no início, dizendo que é um salmo de Davi. E o grande tema que nós encontramos aqui pode ser resumido ali no Salmo 46. É a salvação, é o livramento do povo de Deus. E isso nos lembra do segundo livro da Bíblia. Qual é? Vamos agora para Êxodo, né? Nós temos a salvação do Senhor sendo apresentada diante de nós. Como Deus resgata o seu povo, como Deus redime o seu povo. Então aqui nós temos mais um compilado de salmos que a maioria pertence a Davi. Salmo 73, verso 1. Outro irmão, por favor, leia para nós. Agora Salmo 89, o último verso do Salmo 89. Salmos, verso 52. Então aqui nós temos o terceiro livro. Este livro já é uma compilação de diversos autores diferentes, mas o grande tema é o tema da santificação. E aqui apenas um parêntese para nós lembrarmos. Quando você apresenta o Evangelho para alguma pessoa, ou quando nós apresentamos o Evangelho aqui na igreja, o resultado dessa apresentação é a santificação. Como nós sabemos que alguém foi alcançado por esse Evangelho, como alguém foi salvo pelo Senhor, como nós reconhecemos os eleitos do Senhor, a grande resposta é como essa pessoa responde ao Evangelho. Mas também dentro da teologia nós temos que lembrar que nós não invertemos a ordem dos carros e dos bois, como acontece especialmente no contexto católico romano. Qual é a mensagem que nós encontramos dentro da doutrina católica? Que você se esforça, que você se santifica, para talvez depois você ser salvo. Mas dentro da estrutura bíblica, dentro da estrutura dos Salmos, olhando para o livro de Êxodo e depois Levítico, olhando para o segundo livro de Salmos, para o terceiro, nós entendemos que nós somos salvos. Por isso, nós nos santificamos. A salvação é o fundamento da nossa santificação. Então, quando nós pregamos, quando nós anunciamos, quando nós incentivamos os nossos irmãos para a santificação, o Evangelho precisa ser a força, o coração da nossa santificação. Se o Evangelho não está presente, não haverá verdadeira santificação. Então, este livro, do Salmo 73 até o Salmo 89, nós encontramos um paralelo com o livro de Levítico, que fala tanto para o povo de Deus, que dá tantas instruções, dá tanto direcionamento. Façam isso, não façam aquilo, se comportem dessa forma. Quando vocês estiverem no acampamento, organizem ele dessa forma. Façam esses sacrifícios. Tudo isso apontando, para essa obra de salvação que já foi realizada pelo Senhor. O Senhor os resgatou, o Senhor pactuou com eles, o Senhor os chamou para a sua presença, e agora o Senhor dá as suas leis e diz, vivam dessa maneira. Isso é um importante alerta para todos nós também. O Salmo 89 também se encerra com uma doxologia, e agora a partir do capítulo 90, do verso 1, nós temos o início do próximo livro. Outro irmão, por favor, leia para nós. 90, verso 1.
Indo agora para o 106, o último verso do Salmo 106, verso 48. Seja o Senhor, Deus de Israel, eternidade e eternidade. Todo o povo diga amém. E aqui nós estamos entrando em outro salmo de diversos outro livro dos salmos de diversos autores. Nós não temos com exatidão todos eles, muitos não aparecem, mas a grande ênfase que nós encontramos nesse quarto livro é da fidelidade de Deus. E isso nos aponta para aquilo que nós já estudamos no livro de Números. Lembre que o livro de Números fala da rotina do povo de Israel, das repetições, dos ciclos, de como eles deveriam perseverar nas festas, falando das coisas e repetindo tudo aquilo que o Senhor já havia estabelecido e cumprindo tudo isso. E nesses ciclos de repetições na nossa vida, o que acontece normalmente? Desânimo, cansaço, é só isso. Murmuração contra Moisés, murmuração contra Moisés e Arão. A assembleia começa a se dividir, o Senhor entra para tratar aqueles que estão fazendo rebelião, mas o tempo todo o livro de Números aponta para a fidelidade de Deus. Perseverem em meio à rotina, porque Deus é fiel, Deus sustentou vocês até aqui, Deus os reuniu. Perseverem, continuem na caminhada, não entrem nesse jogo das queixas, das murmurações. E o livro de Salmos nos ensina muito sobre isso. Nós queremos nos queixar, irmãos, não existe problema, contanto que você faça para a pessoa certa, e a pessoa certa é o Senhor. Apresente diante do Senhor, fale com sinceridade diante do Senhor, coloque, exponha diante do Senhor. E no meio do arraial isso não foi feito. As pessoas começaram a questionar a liderança de Moisés e tudo aquilo que estava acontecendo, e isso criou uma dificuldade muito grande. Mas aqui nós encerramos esse quarto livro e podemos seguir para o último livro, que vai do 107 até o 150. Salmo 107, verso 1. Algum irmão leia, por favor. Então nós lemos já o 150, verso 6, verso final. Nós não precisamos relê-lo, mas aqui mais uma vez estamos diante de um pequeno livro de salmos que não tem muitos autores conhecidos, e aqui a ênfase toda é na lei do Senhor. Isso nos mostra a repetição da lei, que é uma ênfase do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio praticamente se preocupa somente com isso. Reenfatizar, dizer novamente, contar novamente aquilo que foi feito e reestipular, restabelecer a lei do Senhor no meio do povo. Mas o Salmo 150 fala de uma adoração final, que para nós, ela só é compreensível quando nós olhamos para o final dos tempos, para a consumação. Então talvez se nós pudéssemos estender este livro e olhar para ele como um anúncio daquilo que o Senhor fará, quando toda a terra louvará o Senhor, quando não haverá mais choro nem mágoa, mas o pecado for removido, e todo ser que respira, tudo o que existe, tudo o que há, estará exultando na presença do Senhor, novamente, como era no início, antes da queda, antes da criação ser colocada sob o pecado. Então isso nos anima e nos lembra que o livro de Salmos tem não somente teologia devocional profunda, não somente zelo pela vida de devoção, mas é uma maneira de nós entendermos o que Deus está fazendo através de toda a história da redenção. Isso já estava registrado nos 5 primeiros livros do Pentateuco, é apresentado novamente nos Salmos, e quando nós seguimos na história da redenção, nós percebemos que esses tópicos retornam mais uma vez. Então, se nós pudéssemos resumir tudo isso que nós lemos aqui e pensamos, nós entendemos o seguinte: o povo de Israel, ele aprende a ser justo e aprende a expressar louvor, gratidão, confissão e adoração ao Deus Jeová, o Deus da sua salvação, por meio das suas poesias. E agora eu vou fazer apenas uma parte um pouquinho mais técnica com os irmãos, para que a gente entenda por que o livro de Salmos é um livro poético. Ele não se enquadra no nosso esquema de poesia atual. O nosso esquema de poesia atual, em geral, lida com rimas e quebras de palavras, em que a última palavra, em geral, rima com a última palavra da próxima linha,
e as estrofes vão seguindo dessa forma, ou com alguma alternância. Mas a nossa ênfase é muito mais sonora. Mas a estrutura poética que nós temos no livro de Salmo, ela já é muito mais baseada em certos tipos de conteúdos. Isso nós vamos dar uma olhada bem rapidamente. A primeira manifestação de que os Salmos são livros poéticos, são escritas poéticas, nós entendemos pelas figuras de linguagem. Nós vamos passar por algumas aqui. Salmo 150, verso 19, Salmo 50, verso 19, rapidamente. Algum irmão leia para nós? Salmo 50, verso 19. Em outras versões, quem tem uma outra versão, por favor, leia para nós também. Então, a versão que a irmã leu aí, já é uma adaptação dessa primeira versão. Em geral, as nossas Bíblias mais antigas vão muito mais na direção dessa leitura que o Altemir fez. E o que nós encontramos aí é uma figura de linguagem que tem um nome um pouquinho difícil, mas é a tal da metonímia, onde nós usamos uma parte para falar do todo. Então, o Salmo está falando sobre a boca cheia de maldade, a língua repleta de mentiras. Mas será que o salmista está preocupado com a boca e com a língua da pessoa? O que ele está querendo dizer com isso? Que a pessoa que está tramando o mal, ela está usando a sua fala, a sua boca para dizer o mal. Na verdade, essa pessoa está sendo desqualificada como um todo. E aí a leitura da irmã faz muito mais sentido. Nós conseguimos entender que essa estrutura metonímica dos salmos, ela é frequente, ela é constante. Várias vezes figuras visíveis são utilizadas para que a gente compreenda um todo, algo que é mais abrangente, ok? Uma segunda figura, o tal do merisma, um outro nome difícil aí, mas vamos facilitar. Salmo 139, verso 2, só para você dar uma olhada e entender essa outra figura de linguagem que é muito comum nos salmos. Salmo 139, verso 2. O irmão, por favor, leia para nós. Alguma outra versão? Alguém que tenha uma versão um pouquinho diferente, por favor, leia para nós. Então, o salmista está falando que quando senta e quando levanta, o Senhor conhece os seus pensamentos. E essa figura aqui nos mostra dois opostos que significam, na verdade, o todo. Você usa uma contraposição de duas coisas para dizer: Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, mas a beleza e a riqueza da poesia é apresentada com esses polos opostos que se repetem. O meu sentar, o meu levantar, tudo aquilo que eu faço, o Senhor já conhece, e essa é, com frequência, uma dinâmica dentro da poesia hebraica. Uma última figura de linguagem, para nós entendermos aqui, Salmo 96, verso 11. Algum irmão leia para nós. Salmo 96, verso 11. Então nós temos aqui no verso 11 essa expressão, ruja o mar. Quem ruge, irmãos? É o leão, não é o mar. Mas o salmista usa essa expressão, essa figura de linguagem, porque essa personificação, quando você pega um personagem, você atribui essa característica para o mar, isso soa muito mais poético dentro da estrutura hebraica. E isso soa para nós como uma figura de linguagem, isso abre muito mais a nossa compreensão do que está sendo dito de fato. Não, ele não está querendo descrever as ondas do mar, não está querendo fazer um tratado filosófico sobre as ondas do mar, mas ele está falando, quando as coisas vão mal do lado de fora e parece que eu vou ser engolido, quando tudo ao meu redor está rugindo como um leão, eu confio no Senhor. Então, essa expressão de rugir o mar
é uma expressão de personificação, que é também bastante comum no livro de Salmos. E uma outra dinâmica muito comum quando nós estudamos os Salmos é também analisarmos as estruturas que são paralelas, ou os paralelismos, a maneira como Deus fala de modo a utilizar essa estrutura poética, colocando as coisas em paralelo, comparando uma coisa com a outra. Vamos voltar lá no Salmo 1, bem rapidamente, para fazer esse exercício. E aqui vai uma breve atividade para os irmãos, para nós fazermos aqui. Em duplas, como estão assentados mesmo, se quiser reunir com alguém, observe o Salmo 1. E qual que é a nossa tarefa aqui? Para você entender essa dinâmica do paralelismo dentro da poesia hebraica. Isso é dizer uma verdade de forma de que duas sentenças ou duas palavras, duas expressões que são sinônimas, elas dizem a mesma coisa, mas elas são apresentadas muitas vezes de forma oposta ou complementar. Uma coisa oposta a outra, você está dizendo a mesma coisa, mas você apresenta algo oposto a outro, ou algo que complementa a mesma ideia. Vamos fazer uma atividade bem rápida aí? Dê uma olhada. Salmo 1. Onde que você encontra paralelismos de sinônimos, coisas que se assemelham, ou paralelismos de oposição, coisas que são opostas e se contradizem, quando você está dizendo basicamente a mesma coisa. Dê uma olhadinha aí, daqui a pouco nós abrimos para interação. Estão achando aí? Sinônimos, oposições, complementos, a mesma ideia está sendo apresentada em paralelo, com sinônimos, com oposições e com complementos. Ok, irmãos? Conseguindo encontrar aí? Tranquilo? Quando você começa a reparar a estrutura, você vai ver que ela se repete o tempo todo. Ok? Vamos para o nosso gabarito aí, oficial da prova. Vamos lá. Um primeiro exemplo. A gente pode olhar para a estrutura toda, mas um exemplo que consiga ser encontrado dentro de um verso só, de expressões sinônimas, palavras sinônimas que repetem a mesma ideia. Você encontraria isso em algum verso. O mesmo termo, ele é usado de uma forma, depois um outro termo que é um sinônimo é apresentado novamente dentro do mesmo verso. No mesmo verso. Dê uma olhadinha aí, Salmo 1, verso 5. Aliás, o 4 e o 5, tá? Perdão aí, eu falei de um verso só, mas a revista me enganou aqui, tá? Observe o 4 e o 5. Qual é a repetição de termos que nós encontramos aí? Para falar do mesmo tipo de pessoa. Vai variar de acordo com as versões, mas pode falar no que está na sua versão aí. O mesmo não acontece com os perversos, ok? Tem outras versões diferentes aí? Maus, perversos, maus. Aí vai fazer uma descrição do que vai acontecer com eles. Aí o verso 5, eles serão condenados quando vier os juízos. E aí os pecadores não terão lugar entre os justos. Sinônimos que se contrapõem, complementam uma mesma ideia. Oposições, o que vocês encontraram aí? Também está fácil. Dê uma olhada no verso 6 aí. O verso 6 ele consegue mostrar claramente a sua posição. O caminho dos justos é guardado pelo Senhor. Mas isso é oposto ao quê? Ao caminho dos perversos, que leva para onde? Para a destruição. E os complementos? O que se complementa? Ideias que se complementam. A apresentação de um termo e uma explicação, ou um outro termo que consegue explicar ou complementar essa ideia. Dê uma olhada no verso 4 aí. Oi? Verso 4. Se tiver um outro exemplo, pode trazer também. Eu estou trazendo os exemplos que são mais pontuais, que a gente já consegue esclarecer a ideia, e depois, se você quiser olhar para a estrutura, você vai encontrar mais coisa ainda.
Cada vez que você avança na leitura, você está vendo que está sendo reforçado e complementada a ideia anterior, ok? No verso 4, só para a gente entender isso de outra forma também, o mesmo não acontece com os perversos. Eles são como a palha. A ideia da palha explica o que acontecerá e complementa o que acontecerá com os perversos ou com os maus, dependendo da versão que você está utilizando aí. Deu para entender mais ou menos? Isso é o que marca a poesia hebraica. Não é a rima sonora, como nós estamos acostumados, mas essa estrutura de quebras e repetições, de complementos, de oposições, de sinônimos. Isso marca a estrutura da poesia hebraica, especialmente dos salmos. E aqui nós temos que caminhar para o fim, nós não temos muito tempo. Eu vou apenas dar outras informações que são interessantes para nós antes de chegarmos a uma breve conclusão. O livro de Salmos é um livro de músicas, de composições musicais, e como isso é importante para o povo de Deus. Eu só faria esse alerta porque esse também pode ser um termômetro da nossa vida espiritual. Eu não quero aqui hiperespiritualizar e dizer que você só deva escutar músicas que falam de louvor e adoração a Deus, como são os salmos. Existem boas músicas, boas canções, existem canções que nem mesmo têm letra, e são boas, são bonitas, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o desejo de expressar louvores a Deus é uma marca do cristão. O desejo de cantar louvores quando nós estamos alegres, quando nós estamos animados, encorajados, isso é uma marca do cristão. Isso é tão importante que nós vemos lá no Novo Testamento, especialmente em Colossenses 3, no capítulo 3, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais fazem parte da linguagem do povo de Deus. Nós instruímos, nós ensinamos, nós falamos uns com os outros por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então preste atenção nisso. Talvez você venha aqui muitas vezes desanimado por causa das músicas, ou que você queria cantar qualquer outra coisa, ou o ritmo, ou... Não se atenha a isso. A grande ênfase é que você está aqui para louvar ao Senhor, e o conteúdo que está sendo cantado deve ser algo expresso por você. Deve ser algo que deve não somente ser dito, mas deve ser uma expressão de louvor. Isso é importante na caminhada cristã. Isso é algo muito importante para nós entendermos e medirmos o quanto nós temos louvado e adorado ao Senhor com todo o nosso ser. O cântico é um bom termômetro para isso. E os cânticos nas nossas igrejas precisam cada vez mais ser saturados não somente de conteúdo e de verdade, mas de expressão genuína também. Nós carecemos desse despertamento. Nós precisamos de povo do Senhor, de igreja do Senhor, cantando a plenos pulmões. Isso é importante aos olhos de Deus, ok? E nós percebemos que essa questão musical atravessa todos os salmos. Você vê muitas vezes instruções. Antes do início do salmo, você vê às vezes um trecho onde está escrito, ou é o salmo de Davi, ou é o salmo de Davi para os filhos de Corá, ou para ser cantado de acordo com a melodia tal. Existem instruções musicais ali também. E existe especialmente nos salmos o uso litúrgico dos salmos. Melodias e cânticos, na verdade as melodias nós não temos acesso, mas os cânticos eram adequados para determinadas situações, seja para a romagem, seja para o povo de Deus ir levar os seus sacrifícios a Jerusalém. Nós vemos isso muito dentro do livro de Salmos, uma série ali do último livro, do livro 5, onde nós temos salmos de peregrinação, o povo de Deus indo com alegria e cantando em direção a Jerusalém para apresentar os seus sacrifícios. Nós temos salmos específicos para ocasiões especiais que eram cantados dentro da dinâmica do povo de Deus. E também salmos que refletem muitos contextos específicos. E aqui nós precisamos pensar a respeito disso também. Você já parou em fazer essa dinâmica? Quando a coisa estiver muito apertada, ou quando estiver muito difícil na caminhada com o Senhor, e às vezes você não consegue nem mesmo se colocar de joelhos, mas você abre um salmo e você vê que aquele salmo fala ao seu coração e fala do seu contexto também. Mas muitas vezes nós deveríamos fazer como o salmista fez. Parar aquilo que nós estamos fazendo, escrever as nossas orações, escrever os nossos cânticos, compor as composições que dizem respeito àquilo que Deus tem feito em nossa vida. Como isso é importante também para a nossa caminhada espiritual. Nós precisamos lembrar que os nossos primeiros pais batistas, eles foram
os que avivaram a composição de hinos no século XVII. Eles criaram e compuseram muitos hinos, hinos que muitas vezes a gente traz até hoje, e até mesmo essa experiência de compor hinos é algo muito presente na nossa tradição eclesiástica, na nossa tradição batista. Isso é importante para nós também. E aqui só para nós encerrarmos, quando nós entramos muitas vezes nas questões musicais, nós temos muitas preferências, mas eu gostaria de lembrar o seguinte: o alvo do nosso louvor não é a minha satisfação, não é a sua satisfação, mas é louvar a Deus, a sua grandeza, os seus atributos, a sua beleza, a sua força, o seu cuidado. Esse é o centro do louvor que nós prestamos ao Senhor. E qual é a preocupação do Senhor? É se a gente vai cantar um pouco mais lento, um pouco mais rápido, se vai ter gente batendo palma ou não. Eu poderia dizer aqui e resumir que a grande preocupação do Senhor é que aqueles que o louvam, o façam com um coração limpo, com um coração íntegro na presença dEle, com um coração lavado e remido pelo sangue de Cristo, com um coração entregue, vibrante na presença do Senhor. O nosso conteúdo, como nós já falamos, é o Senhor, as suas obras. E qual é o momento de louvor para nós? Tiago responde. O que Tiago diz sobre cantar louvores? Você está alegre? Alegre no culto? Alegre na sua casa? Onde você estiver, você está alegre? Louve ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Bendiga ao Senhor. E essa é uma marca muito impressionante, quando nós percebemos que está havendo um despertamento da parte do Senhor. As pessoas estão saturadas da palavra de Deus, cantam hinos ao Senhor, louvam ao Senhor onde elas estão. Isso também é uma marca dos avivamentos. E como nós devemos louvar ao Senhor, para nós caminharmos aqui para o nosso fim? Qual o melhor que nós tivermos? Temos instrumentos? Cantemos com instrumentos. Não temos instrumentos? O melhor da nossa voz. Temos um templo para nos reunirmos? Amém. Não temos nem igreja? Vamos nos reunir com alegria, como fazem muitos irmãos. Eu me lembro do pastor Diego contando um exemplo em que ele foi chamado para pregar lá no interior da África. E ele foi para essa conferência e chegou na conferência, o local da pregação, ele foi conduzido, era um aberto, uma clareira no meio da mata. Ele falou: onde que a gente vai fazer o culto aqui? Não, vai ser aqui. Daqui a pouco o sol começa a aparecer mais ali, o pessoal vai entender que é o horário, cada um vem, traz o seu pedaço de madeira, a gente senta aqui e vai escutar a pregação da palavra. Irmãos, com o melhor que nós temos, nós devemos louvar. Nós não devemos usar como desculpa aquilo que nós temos para não dar ao Senhor aquilo que é devido. São as nossas vozes. Caiu a igreja inteira, não temos mais instrumentos. O melhor que nós tivermos, nós vamos oferecer ao Senhor. E que assim seja. E para nós encerrarmos aqui, eu gostaria apenas de lembrar os irmãos daquilo que já foi dito no início. As recorrências, o quanto os salmos são citados no Novo Testamento. E nós podemos lembrar aqui do Salmo 22, eu gostaria de encerrar com ele. Se você pensa em um salmo que traduz aquilo que Jesus sentiu como Messias, e aquilo que muitas vezes nós não temos como exprimir a Deus e dizer a Deus do nosso sofrimento, o Salmo 22 nos faz olhar para ele e reconhecer que o Senhor, na sua providência, nos deu palavras que muitas vezes nós não temos nem condições de dizer. E o salmista apresentou isso diante do Senhor, Davi apresentou isso diante do Senhor, e esse salmo entra para nós, dentro da dinâmica da história da redenção, como um salmo que antecipa os sofrimentos de Cristo Jesus, descreve todos os passos de sofrimento de Cristo. E aqui nós precisamos lembrar o seguinte: se nós estamos unidos com Cristo, nós estamos também ligados a Ele por meio do seu sofrimento. Então, por isso, quando você estiver passando por angústias e aflições, esse salmo não diz respeito somente ao seu Messias, dizia respeito a Davi, como diz respeito a todos nós. E nós podemos fazer essa oração ao Senhor. Vamos ler os primeiros versos, verso 1 até o verso 5, e fica a tarefa de meditação nesse salmo no restante desse dia, ao longo dessa semana. Salmo 22, verso 1.
Assim diz a palavra do Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. E a palavra do Senhor segue, mas aqui eu só vou chamar a atenção para aquilo que eu já disse. Que sinceridade, que clareza diante do Senhor. Ele não está aqui dizendo: Senhor, eu estou frio espiritualmente, mas eu vim aqui fazer essa oração, eu peço que o Senhor me ajude. Senhor, eu estou em desespero, o Senhor não está ouvindo o meu clamor. Ele não está se queixando de Deus, dizendo que Deus não quer ouvir o clamor, mas ele está dizendo: o Senhor pode ouvir o meu clamor, e o Senhor pode me responder, como o Senhor já fez com os antepassados, mas eu preciso expressar isso diante de ti, eu preciso apresentar isso diante de ti. Por que o Senhor está tão distante? Porque parece que os meus gemidos, a minha fala, não chegam até o Senhor. Quanta sinceridade, quanto zelo do salmista em apresentar a sua alma como ela está diante do Senhor. E que isso seja sempre algo usado pelo Senhor para nos levar a mais adoração, a mais louvor, a mais sinceridade, a mais dependência, a orações mais profundas, geradas muitas vezes daqueles momentos em que nós acreditamos que não podemos sequer falar com Deus. Mas o salmista sabe que ele precisa apresentar tudo isso diante do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos nos colocar em pé, nós estaremos encerrando. Gostaria de pedir ao pastor Anderson que encerrasse esse nosso momento com uma oração, agradecendo a Deus e nos levando a cada vez mais louvores, nas alegrias, nas tristezas, nos vales ou debaixo da bênção e da alegria do Senhor, que em tudo a nossa alma cante louvores ao nosso Deus. Amém. Porque ela nos traz paz, nos traz refrigério, nos traz ânimo para continuarmos essa caminhada árdua até o grande dia. Estaremos contigo para Deus sempre. Obrigado, Senhor, porque temos essa liberdade, maravilhosa liberdade, por meio de Deus e do Santo Espírito, de compreender e estudar juntos a tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque fomos encorajados, fomos disciplinados, exortados, ó Pai, a viver assim cada dia mais e mais para o teu louvor, com cânticos, com, ó Pai, que louvores que exaltem e engrandecem o teu santo nome. Seja, ó Pai, nos momentos de alegria em nossos lares, seja, ó Pai, onde estivermos, que em tudo, ó Deus, possamos cantar e bendizer ao Senhor pelas suas maravilhosas obras, pela tua grandeza, pelo teu poder e pela tua força. Amém. Também, ó Deus, nos ensina que em tudo, ó Pai, temos consciência que também sempre nos momentos difíceis, ó Deus, de agonia, nos momentos de tristezas, ó Pai, que enfrentamos, que possamos reconhecer a tua soberania e também assim, ó Pai, louvar o Senhor, porque vemos isso também, ó Deus, no livro dos Salmos, seja nos momentos de tristeza, de lágrimas, nos momentos, ó Pai, das pressões do dia a dia, Amém. que em tudo possamos te bendizer. Amém. Louvado seja o Senhor. Aquilo que aprendemos esta manhã seja verdade para as nossas vidas, Amém. para esta igreja, para as famílias que estão aqui representadas, e que em tudo, ó Pai, louvemos ao Senhor, como diz a tua palavra. Todos, ó Deus, homens e mulheres que respiram, louvem ao Senhor com verdade no seu coração, com sinceridade no seu coração, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. É por isso que oramos e pedimos, Senhor, guarda o restante do domingo, ó Pai, o culto logo mais à noite, esta semana que assim inicia. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos sustentando, Amém. para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.